Continuando a aula aqui, gente, eu dei uma abridinha na tela aqui porque não estava bem centralizada. Vamos falar um pouquinho agora dos centros energéticos ou chakras. A palavra chakra em sânscrito significa roda. Então, chakra é um centro, um vórtice, ou um círculo, uma roda de energia psíquica que gira e vibra em frequências diferentes, mais elevadas ou menos elevadas. Depende de várias coisas aí, de vários elementos. Dependendo da localização de cada chakra, ele irradia e distribui energias de patamares diferentes. O chakra irradia energias diferentes, cada um tem a sua energia específica. Os chakras, eles são localizados no corpo etérico. De acordo com as pesquisas yogis, cada chakra emite não apenas luz e cor, mas também um som. E esse som ele pode ser captado através de audição psíquica. Eu tenho quase certeza que hoje já tem máquinas que captam o som dos chakras. Eu já vi, não sei se foi no Discovery, no History Channel, não sei aonde. Faz de conta que eu sei pronunciar inglês e falei direito, tá? Importa que vocês entenderam quais canais são. Então, gente, vamos lembrar, eu acredito que todo mundo na escola já fez essa experiência de fazer uma roda dividida em vários ângulos, né? E cada triângulozinho daquele é pintado de uma cor. Acho que a gente vê isso em lojas de tintas, quando a gente vai escolher cores. É um círculo e tem várias cores pintadas ali. E na escola a gente fazia isso, e no centro a gente colocava uma agulha, um palitinho, não me lembro bem o que era, e a gente girava essa roda. Quanto mais rápido você gira, mais vai se perdendo a cor, vai ficando branca. A gente já não enxerga mais as cores. E se girar numa velocidade muito rápida, fica invisível essa roda. É igual roda de carro. Se tiver muito rápida, se tiver uma velocidade muito alta e você olhar aquelas calotas desenhadas dos carros, você já não vê mais as divisões, você vê só um círculo. Isso é parecido com o chakra. Ele gira em frequências tão altas que eles se tornam invisíveis. Então, quem consegue ver é quem tem a visão clara e evidente, né? Mas isso já pode ser medido com instrumentos também. Então, cada chakra desse, ele está ligado a glândulas endócrinas e a órgãos do corpo físico. Os chakras principais são 7, né, mais comuns, mas também tem um que é o esplênico, que também é um chakra importantíssimo. Mas lá na frente vocês vão entender por que ele é um chakra extremamente importante. A localização desses chakras, ela é um pouco controversa. Alguns dizem que é mais para cima, mais para baixo, mas não importa. A maioria concorda com esses locais que eu vou passar aqui, tá? Mas as divergências também não são tão grandes assim, tá? Tem mais semelhança do que divergência. Os chakras, eles têm a função de distribuir o prana. O que é o prana? Energia vital. É o ki, é o chi, tem vários nomes também. Não importa, o que importa é o entendimento aqui. E eles distribuem essa energia pelo corpo, tá? Eles captam energia do ambiente, eles também devolvem determinada energia, é como se fosse um exaustor daqueles fogões, né, daquelas cozinhas antigas que tinham exaustores, que eles ficavam rodando lá, a gente nem via mais as hélices, tão rápido que era, parecia que era só um buraco. E eles tanto
puxavam a fumaça da cozinha para fora, e se a gente virasse eles no outro sentido, no sentido anti-horário, se eu não me engano, eles pegavam o vento lá de fora e jogavam para a cozinha para ventilar um pouco. É como um ventilador também. Dependendo do lado que ele gira, ele puxa o ar para cima ou ele joga o ar para baixo. Chakra é a mesma coisa. Ele gira tanto para a direita quanto para a esquerda. Num sentido, ele capta o prana, leva para dentro do organismo. No outro sentido, ele devolve alguma coisa que não está muito legal lá dentro. Ele devolve para fora para se manter o mais equilibrado possível, tá? Vamos ver, tomar só uma aguinha. Então, através dessa energia, desse prana, desse chi, desse ki, que o chakra capta, absorve do ambiente externo, ele alimenta nossas células, nossos órgãos e os tecidos do nosso corpo. Ele mantém o nosso corpo físico, os chakras, né, mantém o nosso corpo físico funcionando ou vivo, né? Na tradição yoga indiana, a tradição yoga indiana, ela foi a primeira que a gente conhece, que codificou e descreveu, isso há milhares de anos já, né? A função e a natureza dos chakras. Então, o que a gente está estudando aqui é baseado na tradição yoga indiana, tá? Hoje em dia tem muitas yogas ou yogas diferentes e cada um às vezes fala uma coisa diferente, tá? Aqui a gente não vai entrar nesse mérito, não importa nada disso pra gente. Cada um interpreta, absorve do jeito que quiser. O que importa é a gente entender o funcionamento dos chakras, dos vórtices, dos centros energéticos. Cada um também usa o nome que mais gostar. O que importa é a gente entender como isso funciona e como a gente vai compreender os traumas através desse funcionamento. A gente vai compreender como que os traumas se instalam no organismo, causando doenças através desses chakras, desses vórtices de energia e dessa anatomia sutil, que são os corpos energéticos. Então, os chakras, eles são os principais, né, que são esses 7 que a gente fala, eles estão localizados ao longo da coluna vertebral. E muitas vezes eles são representados nas gravuras apenas na parte superior do corpo. Mas não, conforme a gente está vendo aqui nesse desenho, e aqui nesse também, eles estão tanto na parte frontal como dorsal do corpo, tá? Então, pessoas que trabalham com terapias energéticas fazem a aplicação tanto na parte dorsal, na parte frontal, como na dorsal. Não adianta fazer de um lado só, né? Porque o outro não fica equilibrado, não fica limpo. Vamos falar um pouquinho das características dos chakras. Então, essas rodas de energia, elas estão no segundo dos 7 corpos, que é o corpo etérico, ou perispírito, ou corpo psíquico, duplo etérico, não importa. O importa é você entender onde é que está localizado. O nome não muda nada, né? Entre o físico e o astral. E eles possuem contrapartes no corpo físico. A Kundalini, que é a energia da vida, ela é conhecida também como força Ki ou Chi dos orientais, é quem ativa os chakras, tá? Ou prana, né? Como eu já falei agora há pouco no slide passado. Então, o prana ativa os chakras, movimentando esse centro energético, ativando as funções específicas do corpo físico. Então, para ficar bem gravado isso,
Os chakras, eles pegam a energia do ambiente, o prana. Por isso que é legal a gente estar em áreas verdes, porque o prana é totalmente diferente, puro, limpo, né? Muito mais, uma energia totalmente diferente, mais equilibrada. E quem vive nos grandes centros sabe muito bem disso, onde tem pouco verde ou nenhum verde, a pessoa ela se cansa, se estressa, se sente doente muito mais frequentemente do que quem vive mais na natureza. A aparência dos chakras pode ser descrita como um disco de luz circular de 5 até 9 centímetros de diâmetro. Tem chakras que têm 5 centímetros de diâmetro, aproximadamente, outros têm 6, 7, 8, 9 e pode chegar até 12, dependendo se ele estiver hiperativado, tá? E eles giram continuamente, direita e esquerda, fazendo aquela limpeza, aquele movimento que eu já falei no slide passado. Cada um tem uma cor, tem um som e um elemento estimulante específico para ele. Os 7 chakras principais estão associados ao sistema glandular do corpo físico. Cada chakra está ligado a glândulas e órgãos. Cada chakra alimenta glândulas e órgãos do corpo físico. Além disso, eles funcionam como centro de captação, contenção e distribuição de energia prana, energia espiritual, energia vital, o chi, o ki, para todos os corpos, físico, astral, mental, espiritual, monádico e divino. Mais um slide que eu vou ler também, não gosto muito de colocar essas informações, mas aqui é necessário, não teve outro jeito. Senão fica faltando algum entendimento. Se nosso corpo físico não estiver em sintonia e harmonia com nossos 8 chakras principais, que regulam e administram o fluxo de nossas energias para o plano físico, para o corpo físico, não há como abastecermos de energia, inspiração, vitalidade dos nossos corpos superiores acima do físico. Por quê? Porque ele estará completamente desarmônico e fora de sincronismo com os corpos sutis. Então, os corpos sutis, os chakras, principalmente os 8 principais, eles funcionam como uma orquestra sinfônica. Todos têm que estar afinados, todos têm que estar no mesmo ritmo, pensando igual, entendendo qual é o trabalho de cada um, para que a pessoa tenha saúde, o cliente tenha saúde, tenha bem-estar físico, mental, emocional e espiritual também. Os chakras mais conhecidos e mais importantes são 7, mas existem milhares, na verdade, nem são centenas, espalhados por todo o corpo. Tem esses 8 maiores principais e tem os mini chakras pequenininhos, não menos importantes, porque todos têm que estar trabalhando em sincronia, tá? Todos têm que estar equilibrados. Equilibrando um principal, os menorzinhos vão estar equilibrados também, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais. Então, a gente tem chakras espalhados pelo corpo, palma das mãos, língua, plantas dos pés. Os chakras das mãos e da língua são transmissores, das plantas dos pés são receptores. Os 7 principais se encontram ao longo da coluna vertebral, nós já falamos, né, disposto verticalmente. Cada chakra atua em funções específicas, né? Cada um deles tem funções específicas, órgãos específicos, glândulas específicas, emoções específicas,
mediante o recebimento de energias internas ou externas. Não é só energia interna, tá? Lembrando que o corpo emocional, ele também equilibra ou desequilibra os chakras. Então, vamos detalhar um pouquinho mais. Característica do chakra coronário. A cor desse chakra é violeta. O nome dele em sânscrito é Sahasrara, ou o lótus das 1000 pétalas. Muito lindo isso. A cor dele é violeta ou branco. A frequência sonora dele é 728 Hz. Tem um trabalho dos irmãos Emile Sorge, que é a frequência Fibonacci, não é a sequência Fibonacci. Voltando. Não é a sequência Fibonacci, mas sim a frequência Fibonacci, que é um trabalho específico para equilíbrio de cada chakra. É muito legal de se conhecer também. A nota musical desse chakra é o Fá sustenido. O mantra dele é o Cham, ou o silêncio. E ele tem 1000 pétalas. Ele fica no alto da cabeça, tá? A gente pega para entender, né? Aqui no meio das orelhas, no centro mesmo. Traça para cima, ele fica lá no alto da cabeça. Esse chakra, ele é um centro de energia que ele é considerado como sagrado em diversas tradições antigas. E ele corresponde à glândula pineal. A glândula pineal, ela é sede dos poderes mentais latentes do homem. A gente sabe que a glândula pineal ela é muito importante porque ela produz a melatonina, né? A melatonina regula o sono. Um sono desregulado deixa a pessoa, enlouquece a pessoa ao longo do tempo, né? Perde a razão, perde a paz, perde tudo. O sono, ele é essencial para a pessoa se reconstituir, tanto física, emocional, espiritualmente, tudo. Então, esse chakra, além de ele ser uma comunicação com o divino, né, em várias religiões, filosofias, a gente sabe que através dele a gente se conecta com o nosso eu superior também, e fisicamente ele é, né, ligado, ele rege a glândula pineal, que cuida do nosso sono. Então, é ligado à iluminação, à glândula epífise, não é hipófise, tá? Também governa a intuição, rege o sistema nervoso, que simbolicamente representa o sistema de integração do homem com seu Deus interior, ou eu interior, ou presença divina, ou eu divino, ou Deus, cada um vai adaptar a sua linguagem. Correspondência física desse chakra é o cérebro. Quando ele está desequilibrado, vamos falar um pouco de desequilíbrios, né? Esse é o chakra que está menos sujeito a desequilíbrios. Então, é até difícil de se elaborar uma lista de problemas possíveis por esse desequilíbrio, a não ser esse desequilíbrio do sono, mas aí vai ser atribuído à falta de sono, todos os desequilíbrios, né? Então, na maioria das vezes, o desequilíbrio desse chakra, ele tende a ser hipoativo. O que é hipoativo? Funcionando em hipoatividade, mais lento do que deveria ser. A hiperestimulação desse chakra só acontece nos casos de pessoas que buscam abertura por meios equivocados, tá? Então,
para se equilibrar esse chakra, ou esse vórtice, ou esse centro energético, como é que a gente faz? Com meditação, oração, tudo que representa ligação com o divino, com o eu superior, com Deus, tudo que representa esse tipo de energia. Isso faz esse chakra se equilibrar, tá? Agora, às vezes a pessoa ela utiliza de algumas drogas lícitas ou ilícitas, né, para estimular esse chakra, aí acaba dando problema. Então, os problemas mais comuns são casos de depressão, alienação mental, incapacidade de aprendizado também. Vamos falar um pouco de chakra frontal ou ágina. Em sânscrito, o nome dele é ágina, o centro de comando. A cor dele é azul índigo, a frequência dele sonora é 648 Hz, nota musical Mi, mantra Om ou Aum, todo mundo conhece. Pétalas, 2. Então, ele é responsável na parte física pelo cerebelo, olhos, ouvidos, nariz, seios paranasais, que são aqueles buracos que tem no nosso crânio, em volta do nariz, né, na cabeça, sistema nervoso central e dentes. Quando ele está hipoativo, pensamento obtuso e teimoso, sabe aquela pessoa que não aceita coisas novas? Pessoa que só já criou um conceito ali, não se desapega daquilo, tem ideias pré-estabelecidas, perde o controle quando alguém quer mostrar para essa pessoa que tem coisas novas a serem analisadas, para evolução, né? Para evolução mesmo, para aprendizado. Então, essa pessoa perde o controle, fica irritada. A amnésia também pode ser associada com esse desequilíbrio. É bastante interessante a gente notar que muitas iniciações antigas, elas tinham pedras, adereços e pinturas que eram feitas nesse local. Não são ainda, atualmente ainda são, né? A tradição é muito antiga, mas atualmente ainda se mantém essa tradição de fazer pinturas nesse chakra, que ele fica um pouquinho acima entre as sobrancelhas. Sobrancelhas, né? Por quê? Porque ali é a sede da terceira visão. Está ligada à glândula hipófise, aqui é hipófise mesmo, tá? A hipófise, ela produz a ocitocina. A ocitocina, ela estimula a liberação do leite na glândula mamária. Olha que bonito, né? A amamentação é uma coisa divina mesmo. E ele é muito ligado à força do pensamento, capacidade de materializar as coisas. Sabe esse aprendizado novo que veio aí com o Segredo e outras filosofias parecidas, que ensina a gente a mentalizar e vivenciar alguma coisa que a gente quer no futuro por 17 segundos, por exemplo, e ela acaba se materializando. Então, esse é o princípio de várias técnicas, tá? Radiestesia, radiônica. Um radiestesista, ele tem que estar com o chakra frontal dele, ou ágina, ele tem que estar com esse chakra bem equilibrado. Quanto mais equilibrado, mais ele consegue perceber a informação, né? Ele consegue entrar no campo do objeto para receber a informação. Que mais? Mesa radiônica também, tá? Quanto mais equilibrado esse chakra, mais vai o trabalho dessa pessoa que trabalha com mesa radiônica vai surtir mais efeito. Constelação familiar, para se perceber o campo mais facilmente, receber as informações, ler o campo, tem que estar com esse chakra bem
equilibrado também. Então, ele deixa a intuição assim, bastante sensível, a capacidade de visualização bem clara. Que mais que eu vou falar aqui? Desequilíbrio. Ele também demora, ele não é tão comum ter muitos problemas, tá? O desequilíbrio dele não é tão comum assim. Tem outros que têm desequilíbrio mais frequente. Porque normalmente, atualmente, né? Antigamente não, mas atualmente, ele está pouco desenvolvido nas pessoas. Geralmente as pessoas, principalmente aqui no Ocidente, né, com essa racionalidade, depois de Descartes ainda, esse chakra ele ficou meio que, quando a gente não utiliza, um pouco atrofiado, vamos dizer assim, né? Então quase não é muito ativado mesmo. Então acabou que como se fosse normal esse chakra não estar ativado. Ele é mais ativado em clarividentes, pessoas que fazem trabalhos psíquicos, captações psíquicas, desse tipo. Então, quando ele está em desequilíbrio, os sinais que a gente vê na pessoa é um apego extremo ao intelecto, sabe? Pessoas que precisam de comprovação para poder acreditar, até considerar e respeitar alguma coisa, se não for comprovado cientificamente, não existe. Né? Meio pensamento de Descartes mesmo. Então, nós já falamos aqui da hipoatividade, vamos falar da hiperatividade desse chakra, ou centro energético, né? Tá. Se ele tiver hipoativo ou subativo, ou seja, trabalhando um pouco mais devagar do que o necessário, o que a gente vai encontrar? É o que a gente mais encontra hoje em dia, que é mais comum nas pessoas, porque, como eu já falei, atualmente esse chakra se encontra muito hipoativo na maioria das pessoas, principalmente no Ocidente. Então, o que ele causa? Cabeça pesada, dores de cabeça persistente, com aquela sensação de aperto na cabeça, na testa, problemas de enfraquecimento na visão. Então, é isso que a gente encontra bastante, né, nas pessoas atualmente. A maioria usa óculos, porque também, né, computador também ajuda. A maioria tem dor de cabeça, a maioria tem cabeça pesada, esses sintomas que a gente já sabe. Se ele estiver hiperativo, o que a pessoa apresenta? O que o nosso cliente apresenta? Teimosia extrema, irritação, vontade de controlar mentalmente as pessoas que estão em volta, com quem convive. Essas são manifestações mais comuns. No aspecto físico, o que a gente vai encontrar nas pessoas com esse chakra hiperativo? Otites, ou seja, infecção do ouvido, sinusite, cefaleia, dor de cabeça, né? Principalmente aquelas lancinantes ou com pontadas. Então, a gente encontra também bastante pessoas com esse chakra hiperativo, trazendo esses sintomas aí. Agora vamos ver o chakra laríngeo. O nome dele em sânscrito é Vishuddha, ou o purificador. A cor dele é azul, frequência sonora 576 Hz, a nota musical é Ré, mantra é Ram, 16 pétalas. Então, ele é localizado na garganta, né? Logo abaixo da glândula tireoide. Ele é ligado, aqui olha que legal,
ligado ao nosso corpo mental concreto, portanto, aos processos racionais. Aí você fala, ué, mas não é o ágina que é ligado aos processos racionais? Calma aí que você já vai entender. Ele é ligado às emoções superiores e à vontade. À vontade. Ele não é somente um receptor de energia, mas também é um grande emissor de energia. Por quê? Porque no local em que ele se encontra estão as cordas vocais. Então, a fala, ela emite energia. Dependendo do que a gente fala, é o tipo de energia que a gente está emitindo para quem está recebendo. Se você fala uma coisa boa, uma coisa interessante, uma coisa agradável, a pessoa recebe uma energia agradável. A vibração energética que você transmite na sua voz, que vem do seu pensamento, que vem da sua emoção, é passada para o receptor e você causa nele uma sensação boa. Se você fala com uma voz desagradável, falando coisas desagradáveis, passando mensagens desagradáveis, o receptor vai receber coisas desagradáveis e vai se sentir mal. Então, ele é um emissor de energia também, tá? Não é só receptor, como também é um emissor. Os povos antigos, eles tinham muito apreço pela palavra e pela frase. No princípio era o verbo. O verbo se fez carne. Né? Esses versos, eles estão ligados, essas frases, elas estão lá no Velho e no Novo Testamento. Não entendo muito bem disso, mas eu não sei se... Eu acho que é o Velho e no Novo, nos dois, tá? E elas demonstram a grande importância desse chakra que é ligado à comunicação, né? Além disso, esse chakra ele está ligado no nosso corpo mental concreto, né? Processos racionais, como eu falei agora. Então, vamos entender. Esse chakra está ligado às emoções superiores e o plexo solar às nossas emoções mais corriqueiras. Porém, é através do chakra laríngeo que a gente expressa tanto as emoções superiores como as emoções, vamos dizer, mais inferiores, que são as do dia a dia, tá? Acho que deu para entender, né? Esse chakra também é ligado à vontade, correspondências físicas, sistema respiratório, pulmões, brônquios, traqueia, laringe, alvéolos, esôfago, amígdalas. Quando ele está em desequilíbrio, o que a gente encontra no nosso cliente quando ele está com esse chakra desequilibrado? Dificuldade de se comunicar. Nosso cliente ele não se comunica, nós mesmos às vezes, né, de forma clara, objetiva, principalmente no que se refere a sentimentos. E o que acontece? A pessoa não consegue expressar o que ela sente, não consegue passar para o outro aquilo que ela sente, consequentemente não vai ser entendida, não vai ser compreendida, a situação não vai ser trabalhada e resolvida, e essa pessoa começa a guardar mágoas. Começa a guardar mágoas. Tá? Ligado a processos racionais. Essa pessoa, quando está com esse chakra em desequilíbrio, ela não consegue racionalizar direito as emoções dela para passar aquilo que ela sente de forma clara e objetiva. Fica tudo confuso, tá bom?
Por isso que eu falei lá em cima que era ligado ao corpo mental concreto, portanto, aos processos racionais. Se estiver em subatividade, o que a gente vai encontrar no nosso cliente? Bloqueio da comunicação, facilidade em ser influenciado pelas ideias alheias. Sabe aquela pessoa que vai na conversa dos outros? Qualquer um que chega e fala, ela muda de ideia. Alguém que ela acredita que seja melhor do que ela, fala alguma coisa para ela muda de ideia, ela já não confia mais na ideia dela, acha que do outro que está certa. Então ela tem dificuldade de impor a vontade própria dela quando é necessário. Ela acaba não impondo a vontade própria porque ela não sabe se expressar, ela não sabe comunicar de forma clara e objetiva, racional, aquilo que ela sente, aquilo que ela precisa comunicar, e ela fica com dificuldade de impor, porque ela sempre vai ficando com medo de impor, e ela acaba viciando em não impor as ideias dela, a vontade dela, e fica aquela pessoa influenciável e dominável. Fisicamente, o que a gente vai encontrar aqui quando o chakra está subativo? Hipotireoidismo, afonia, respiração curta e pesada. Aquela pessoa que respira só do peito para cima, que não tem uma respiração inteira. Se esses chakras estiverem em hiperatividade, como é que você vai perceber isso no seu cliente? Fala estridente, metálica, ansiedade. É aquela pessoa que fala alto, naquele tom de voz mais agudo. É aquela pessoa que tem aquela voz desagradável, que fala muito rápido, fala em cima dos outros, não deixa o outro falar, não presta atenção no que o outro fala. Ela pergunta, ela mesma responde. Aquela pessoa que ela tem uma maneira ansiosa de se comunicar. Então você já sabe que esse chakra dela está hiperativo. Precisa dar uma acalmada nesse chakra aí para ele equilibrar e essa pessoa conseguir expressar. Sintomas físicos dessa hiperatividade desse chakra: bronquite, asma, amidalite, queimação, sensação da presença de objetos na garganta. Agora vamos ver o chakra cardíaco. Essas imagens são tão lindas que dá até pena de tirar. Chakra cardíaco. O nome do chakra cardíaco em sânscrito: Anahata, invicto, inviolado. A cor dele é verde ou rosa. Rosa é o amor incondicional, né? Por isso é do chakra cardíaco. Frequência sonora dele é 512 Hz. Nota musical é Dó. Mantra Yam. Pétalas 12. Então ele fica no meio do externo e ele é facilmente encontrado, para quem tiver dúvida, entre os mamilos. Isso é para homem, né? Porque para mulher varia muito. Então corresponde à glândula timo, que é a parte do sistema linfático, e ele é extremamente importante como fonte dos sentimentos humanos. E ele é o ponto médio dos chakras, né? Aqui a gente está falando, não se referindo a sentimentos que estão no plexo solar, tá? Que são sentimentos de julgamentos, por exemplo, sentimentos mais carnais. Não, a gente está se referindo a emoções mais divinas, amor incondicional, não amor físico, tá? São emoções superiores, principalmente as emoções que fazem a gente se sentir parte de um todo, faz a gente sentir a presença divina.
Então é através desse chakra que a gente pode entender aquela sensação quando a gente ouve uma música que toca a nossa alma, tá? Uma flor, uma arte, um bebê, sabe aquela emoção assim que pega lá no fundo, que dá aquela sensação assim que a gente sabe que existe uma coisa maior do que a gente pensa? Isso é gerado através do chakra cardíaco. Então, correspondências físicas, né, no nosso organismo físico. Sistema circulatório, sistema sanguíneo, a pele, coração, baço. Lembrando aqui que o baço, ele tem um chakra médio próprio, que é o esplênico, que nós vamos falar dele. Mas o coração, ele também, tá? Ele faz parte, o baço também faz parte do cardíaco, tá bom? Do chakra cardíaco. Vamos falar dos desequilíbrios. Quando esse chakra cardíaco está desequilibrado, que não é tão comum, tá? Grandes desequilíbrios, a não ser, assim, momentos que a gente leva um choque, né? De realidade, acontece alguma coisa, a gente está numa situação assim, difícil, aí ele está desequilibrado. Mas, normalmente, tudo passa, né, na nossa vida, e aí ele volta para o normal. Normal, não, né? Não significa que sempre vai voltar para o normal, mas é sempre o mais próximo possível do normal. Esse chakra também é um que a maioria das pessoas mantém ele no estado de baixa atividade. Por quê? Porque normalmente, né, tirando o Oriente, normalmente aqui no Ocidente a gente está o tempo todo preocupado em seguir em frente com a nossa estabilidade financeira, física, material, né? A gente não vive em estado meditativo, em estado de graça, em estado de amor incondicional o tempo todo, né? Aqui não é comum isso. Então, acaba que esse chakra está sempre numa subatividade. É mais comum. Quando ele está em muito baixa atividade, a gente vai encontrar aquele cliente hipócrita, né? Aquele que ajuda os outros sempre esperando uma recompensa, não ajuda por amor. Tudo que não tiver um amor aqui, tudo que não for feito por amor, você já sabe, o cliente orgulhoso, né? Você já sabe que esse chakra dele está muito hipoativado, muito sujo. Então, o que causa de reação física? Complexo de inferioridade, pânico e outros sintomas que acabam por minar a autoconfiança dessa pessoa, tá? Tendência a se fechar para o mundo e ser emocionalmente dependente, aquela pessoa que pendura no outro, não toma atitude, não faz nada e quer atenção o tempo todo, não faz nada para merecer. Aquele cliente, aquela mulher ou aquele homem que chega lá e fala: Nossa, eu faço tudo pelo meu parceiro, eu dou comida na boca, ele chega em casa ou ela chega em casa, eu já vou lá na porta, já pego o sapato, já coloco um chinelo lá para essa pessoa entrar. Ela vai tomar banho, já dou a toalha, já dou sabonete, esfrego as costas, sai do banho, já preparei uma comidinha, já preparei alguma coisa. A pessoa, ela quer o tempo todo que o outro fique adorando ela, que fique retribuindo aquilo, sabe? Não deixa o outro respirar. Essa pessoa, ela está com esse chakra subativado. Por que ela faz isso? Por que o cliente faz isso? Porque ele tem sentimento de inferioridade. Ele acha que ele precisa servir o tempo todo para ele poder receber recompensa, receber o afeto, tá? Então a autoconfiança dessa pessoa está lá no chão, né? E ela não se relaciona com ninguém.
Ela fica lá fechadinha naquele mundo, só vivendo para aquela pessoa que ela colocou na vida dela ali como objeto de adoração, e o outro tem que se virar para encontrar qualidade nessa pessoa, para poder ficar dando carinho, amor, olhando só para ela o tempo todo. Como isso não existe, né? Aí vem a doença e vai parar lá no nosso consultório reclamando do parceiro. Então, fisicamente, quando essa pessoa está com esse chakra hipoativo ou subatividade, o que essa pessoa vai apresentar? Sintoma físico: pressão baixa, batimento cardíaco baixo, depressão, imunidade baixa, debilitada. É aquela pessoa apática, aquela pessoa fraca, que sempre acaba ficando doente até uma forma de dependência para chamar a atenção do outro, muitas vezes, né? Não é uma regra, mas muitas vezes, quando você vai pesquisar o seu cliente, você encontra isso. Ela está sempre doente, com aquela pressão, aquele batimento cardíaco baixo, imunidade baixa, toda hora doente. Para quê? Para o outro olhar para ela, né? Olhar para ele. Ela que eu digo é pessoa. Quando esse chakra está hiperativo, essa pessoa, esse cliente apresenta orgulho, falta de modéstia, dificuldade de se entregar ao amor, de se envolver emocionalmente com o outro, ou aceitar a ajuda do outro, né? Aquela pessoa orgulhosa. E fisicamente, quais sintomas? Pressão alta, já é o contrário aqui. Taquicardia, batimento acelerado, arritmia, né? Coração bate desritimado, problemas de pele, asma, doenças pulmonares. É aquela pessoa que chega perto de você e a presença dela parece que incomoda um pouco, ela é demais. Agora vamos falar do plexo solar. Olha que imagem mais linda. Vamos lá. O plexo solar, o nome dele em sânscrito é Manipura, ou cidade das joias ou pedras preciosas. A cor dele é o amarelo. Frequência sonora 488 Hz. Nota musical Si, mantra Ram. Pétalas 10. Não é Ram, viu, gente? É Ram, Ram. Então ele fica ali 4 dedos acima do umbigo, e é através desse ponto que a gente recebe energias exteriores, principalmente aquelas emanadas do Sol, que são a fonte de alimento para o duplo etérico, tá? O corpo astral, sede das emoções, duplo etérico e o corpo astral ou o corpo emocional, que é a sede das emoções, tá? Então, energias ambientais e de outras pessoas também são facilmente assimiladas por esse chakra. Acabei de falar que às vezes a pessoa chega perto de você e a pessoa é acelerada, então ela incomoda um pouco. Se você não se proteger, aí chega aquele cliente meio doido lá, acelerado, respirando daquele jeito, taquicardia, pressão alta, não sei o quê. Aí você sente um pouquinho de incômodo. É através desse chakra, tá? Que a gente percebe isso. Então a pessoa se conecta ao outro através desse chakra. Por isso que quando a gente termina um trabalho energético, a gente faz um corte do cordão na altura do estômago, né? 4 dedos acima do umbigo. Então, por esse motivo, é preciso que ele esteja sempre equilibrado.
para a gente não ficar sentindo a energia dos outros. Quando a gente está com desequilíbrio nesse ponto, a gente não consegue ter uma distribuição correta, perfeita de energia no nosso organismo. E o chakra do plexo solar, ele está muito relacionado com o nosso convívio social, porque ele é o chakra ligado às emoções mais inferiores, né? Não é as emoções do chakra cardíaco, como eu falei. Então, muitas das nossas percepções de ambientes e as pessoas que estão nos ambientes, ou seja, julgamento, né? Passam por esse filtro, por esse chakra. Então, por que isso ocorre? Porque o plexo solar ele é o ponto de ligação entre o duplo etérico e o corpo astral, que é a sede das emoções. Então, ele liga o duplo etérico com o corpo astral ou corpo emocional, tá? Então, a gente sente aquela emoção. Por isso que a gente sente quando uma pessoa está perto da gente, através desse chakra que acontecem essas sensações. Ele está ligado ao pâncreas, que produz o suco pancreático, que é necessário para controlar a acidez do nosso organismo. Ele corresponde também aos órgãos digestivos. No físico, quais as sensações físicas? Onde que ele atua? Sistema nervoso autônomo, sistema gastrointestinal, estômago, fígado, pâncreas, baço, vesícula biliar e apêndice, ou seja, lá o início do sistema digestório. Quando ele está em desequilíbrio, o que acontece? Afeta muito a parte emocional. Então, de acordo com o que a gente estudou até agora, é muito comum a gente constatar que o cliente com esse chakra desequilibrado, eles são controladores. Eles querem manter o poder sobre tudo e eles querem ter influência, manter o poder para poder influenciar, comandar, dominar as outras pessoas. Se esse chakra estiver em subatividade ou funcionando mais devagar do que o ideal, o que a pessoa sente? Insegurança, desânimo, medo de ser confrontado, posto à prova, tristeza. Sabe aquela pessoa que ela trabalha num local e às vezes ela não é um funcionário tão que corresponde assim tão bem ao trabalho. E ela está sempre reclamando. Nossa, eu trabalho, fico aqui o dia inteiro e ninguém reconhece o trabalho que eu faço. E qualquer coisinha que esse funcionário faça, e ele vai ser chamado a atenção, óbvio, faz parte, né? Ser chamado a atenção para o nosso crescimento, para a gente entender o que pode ser melhorado, mas essa pessoa, não. Ela vai ficar ressentida e vai falar que ela trabalha igual doido, e ninguém percebe, e só fica chamando a atenção dela com o mínimo errinho que ela cometeu, mas que ninguém reconhece tudo que ela faz de bom. Então, essa pessoa, geralmente, é aquela pessoa que fica a vida inteira naquele mesmo trabalho ali, ela não cresce profissionalmente. Por quê? Ela não arrisca, ela tem medo de arriscar, ela não tem coragem de ser testada para poder provar que ela é capaz. Então, ela fica ali mesmo, ela entra ali num contratinho público, de preferência, porque ali ninguém vai testar nada dela, né? Algum tipo de trabalho que ela fica ali meio que invisível, para ninguém aborrecer. Mas sempre vai estar reclamando que ninguém reconhece o que ela faz. Agora, características físicas, problema físico, como é que se manifesta? Má digestão e funcionamento deficiente dos órgãos, né? Estômago, fígado, pâncreas, vesícula, apêndice, sensação de bola no estômago, aquela digestão que nunca faz, acaba de comer e fica ali com o estômago cheio durante horas,
gases estomacais, diabetes, anorexias ou distúrbios de alimentação, né? Bulimia. Se esse chakra estiver hiperativo, como que é a característica dessa pessoa? Ela está sempre em desarmonia com as pessoas com quem ela convive. Tem crises nervosas, tem aquela fala estridente também, tá? Aquela pessoa que fala muito, num tom de voz assim muito agudo, irritante, fala muito rápido, muito agressivamente. Ela não consegue expressar as emoções dela de forma saudável. Então parece que ela vai externando em jorros. Ela fala um monte de coisa assim muito estridentemente, muito rápido. Aí alguém vai falar, ela começa a falar tudo de novo muito rápido por cima da outra pessoa, tá? É uma pessoa muito ansiosa. Ela tem a fala ansiosa, né? Mais uma vez a gente está vendo essa característica aqui devido a uma hiperatividade de chakra. Aspectos físicos: gastrite, né, para o chakra hiperativado, gastrite, úlcera, todas as ites relacionadas ao sistema gástrico. Problemas de pele também, pessoas que têm psoríase, alergias de pele e pessoas com câncer também. Tá? Essas pessoas muito com esse chakra hiperativo são pessoas que guardam bastante raiva, né? Então, pode ter associação com câncer. Não é uma regra, tá? Sempre lembrando aqui. Chakra umbilical ou sacral ou gástrico, tá? Vamos ver o nome dele em sânscrito. Svadhisthana ou morada do ser. Frequência dele 432 Hz. A cor é laranja. Mantra Vam. Nota musical Lá. 6 pétalas. 4 dedos abaixo do umbigo é a localização dele. E ele rege os órgãos reprodutores ligados às gônadas, que são responsáveis por injetar adrenalina no sangue. Esse chakra ele é ligado à força criadora do homem, tá? Em praticamente todos os sentidos, desde a procriação, criação artística, tá? Já que ele conhece o combustível para que tudo isso seja feito. E ele também é um dos chakras com maior índice de hiperatividade. Por quê? Porque os estímulos sexuais atualmente estão exagerados, né? Tem muita coisa na televisão, tem muita propaganda. Desde crianças, as pessoas já são estimuladas, né, a sexualidade, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma, sem muito critério. Tá tudo muito, assim, sem critério, né? A sexualidade, ela tá cada vez mais comum, mais banalizada. Então, esse chakra, atualmente, ele está hiperativado, assim, na maioria das pessoas. Então, o estado desse chakra, ele pode indicar uma sexualidade sadia ou uma sexualidade doentia. Nos sintomas físicos, o que ele pode apresentar? Sistema urinário e reprodutor. Ele rege, né, o sistema urinário e reprodutor. Os uréteres, bexiga, uretra, testículos, próstata, ovários, trompas e a cavidade pélvica. Os desequilíbrios desse chakra, as principais causas, estão ligadas à sexualidade mesmo. E muitas vezes tem início na época da puberdade, tá? Que é o período mais ligado às definições, né? Desse aspecto tão importante da vida humana. É ali que é despertado na puberdade, que hoje parece que a puberdade já começa aos 10 anos, né? Está muito antecipado
devido à alimentação com muito hormônio, devido a muitos estímulos, né, em televisão, até em desenho tem sexualidade. Então, é estimulado muito cedo, né, já no início da puberdade. Então, na puberdade, a pessoa geralmente sofre de muitas repressões sexuais. Por quê? Porque tem estímulo para tudo quanto é lado por aí. Mas é claro que dentro da família isso é reprimido. Então, pensa, a criança ela é estimulada na televisão, na escola, com os colegas, em tudo quanto é lugar, um estimula o outro, os assuntos sobre sexo são o tempo todo, né, em todo lugar, a criança ela tem contato com isso, mas ela tem que reprimir, porque ela não pode realizar nada disso, ela não pode sentir, falar, nem atuar em nada disso, né, na puberdade. Geralmente, né, não quer dizer que é regra também. Então, o que acontece? Ela reprime, ela sabe de tudo isso, passa na cabeça dela ali o tempo todo, mas ela reprime. Ela não vai ficar falando de sexo com a família, com as pessoas. Então, isso causa um distúrbio nesse chakra. Então, se eles tiverem subatividade, o que essa pessoa apresenta? O que o seu cliente vai apresentar? Falta de energia para levar as tarefas em frente, baixa autoestima e sentimentos superficiais, né? Vive na superficialidade, não faz coisas profundas, não tem sentimentos profundos, não entra em contato com coisas profundas de si mesma, vive mais na superficialidade. Quando isso ocorre, fisicamente, o que pode acontecer com essa pessoa? Impotência ou frigidez, problemas no sistema reprodutor, né? Cisto, tumor no ovário, no útero, fluxo menstrual muito baixo, ou às vezes nem tem fluxo menstrual, né? Que é a amenorreia. Se estiver em hiperatividade, o que esse cliente vai te apresentar? Sexualidade desequilibrada, sem parâmetros, sem limites, muitos sonhos eróticos, crueldade, sadomasoquismo, aquela coisa, aquele ponto fora da curva, sabe? Exagerado, anormal. Fisicamente, o que essa pessoa com esse chakra hiperativo vai apresentar? Problemas também na área reprodutiva e urinária, como, por exemplo, inflamações, tá? No útero, no ovário, e bexiga, uretra, toda essa área de reprodução ou urinária. Chakra básico, genésico ou raiz. O nome dele em sânscrito é Muladhara, que significa base e fundamento, ou suporte. A cor dele é vermelho, frequência sonora 384 Hz, nota musical é Sol, mantra Lam, 4 pétalas. Ele fica localizado na base da coluna, voltado para o chão. Há alguns que dizem que tem um ângulo que não é totalmente voltado para o chão, mas nós aqui vamos trabalhar com essa hipótese dele voltado para o chão. E ele influencia as suprarrenais. Ele também pode ser chamado de chakra raiz. Por quê? Porque ele é o centro do ancoramento no nosso plano físico. E ele é responsável por trazer a vitalidade para o nosso corpo. Ele é muito confundido devido à posição dele com o chakra ligado à sexualidade. Então, a correspondência física dele, ele está ligado aos elementos mais sólidos do organismo, como ossos, todo o sistema ósseo, né, o esqueleto, coluna vertebral, dentes, unhas, tudo que é mais sólido.
O estado desse chakra ele influencia diretamente os rins, o ânus, o seco, que é a parte do intestino, o reto, intestino grosso e a coluna vertebral. Também influencia na qualidade do sangue e a estrutura celular. Em desequilíbrio, o que esse chakra pode causar? Problemas de coluna, que é o principal desequilíbrio, principal sintoma do desequilíbrio desse chakra, quando está muito acentuado, tá? Pode ser por hipo ou hiperfunção. Estando desequilibrado, causa esse problema de coluna. Também problemas intestinais, mas nesse caso de problemas intestinais, vai variar de pessoa para pessoa. Se eles tiverem subatividade, o que a gente vai encontrar? Falta de energia, debilidade, né? Apatia. Geralmente também vem junto com uma falta de autoconfiança, autoestima baixa. Excesso de preocupações e insegurança. A pessoa ela se sente sem aterramento, sem os pés no chão. Porque esse chakra ele é uma âncora que apoia a gente no plano físico. Então, se o seu cliente estiver com esse chakra subativado, ele não está ancorado, ele não está com os pés no chão. Fisicamente, o que esse cliente vai apresentar? Quadro de constipação intestinal, ou seja, intestino preso, cansaço crônico, problemas nos joelhos, unhas fracas, quebradiças, problemas de coluna, nós já falamos, por deficiência de cálcio e dores lombares. Olha quanta coisa. Se ele estiver hiperativo, essa pessoa é medrosa, não presta atenção nos perigos. Se ele estiver hiperativado, essa pessoa ela vai apresentar sintomas ao contrário do quadro anterior. Então, a gente tem aqui excesso de apego material, possessividade, excesso de preocupação com os prazeres da carne, da vida, né? E com o próprio bem-estar físico. O que mais? O excesso de autoproteção, ele ocorre frequentemente em casos como, por exemplo, às vezes a pessoa ela quer conquistar alguma coisa que ela quer e ela faz tudo que for necessário, independente se vai magoar os outros ou não, ela usa de qualquer meio necessário para conquistar isso que ela quer. Então, essa pessoa é uma pessoa muito egoísta, egocêntrica, né? Fisicamente, o que essa pessoa com esse chakra hiperativo vai apresentar? Constipação intestinal também, com fezes muito secas e dolorosas, inflamação na coluna e nos rins, urina escura ou com sangue, hemorroidas e problemas no nervo ciático. Vamos agora para a reta final. Chakra esplênico ou o oitavo chakra. A cor dele é rosa escuro, amarelo ou lilás, tá? Ele é uma junção dessas cores aí. E a localização dele é diretamente sobre o baço, na parte frontal e na parte dorsal. Ele atravessa o baço, né? Então, o chakra esplênico, ele não faz parte daquele grupo de 7 chakras principais, porque ele não está ligado na coluna, tá? Mas a importância dele, a grande importância, é porque ele é o ponto de ligação entre o corpo físico e o etérico. Então, através desse chakra, o corpo físico funciona. Por quê? Ele é ligado no corpo etérico através desse chakra. Então, através dele, se processam as várias formas de energia que
retroalimentarão o corpo físico e duplo etérico. Então, dessa forma, a gente pode entender que a força vital que a gente absorve é distribuída a partir desse chakra do baço para os outros centros, já que ele é a ligação, né, do corpo etérico com o corpo físico. Na medicina tradicional chinesa, diz que o baço acho que é o pai ou é a mãe, né, dos outros órgãos, porque é ele que comanda tudo. Não me lembro se é o pai ou se é a mãe, acho que é o pai. Ou seja, a função importante desse chakra é alimentar o duplo etérico. Portanto, sempre que a gente for fazer um trabalho de pesquisa de chakras, a gente precisa obrigatoriamente pesquisar esse chakra também, para ver como é que está essa alimentação. Então, a correspondência física dele é o baço. Quando ele está em desequilíbrio, sintomas mais evidentes e problemas são os relacionados diretamente ligados ao sangue, principalmente anemia e leucemia. Cansaços muito frequentes, apatia e outros estados muito yin é de yin e yang, né? Também pode apontar a desvitalização do chakra esplênico. Aqui já falei tudo. Sintomas mais evidentes, já falei tudo isso aqui. Chakras das mãos e dos pés são os últimos. Além daqueles 8, a gente tem outros milhares, como eu já falei, né? Que são menores, desde os médios até os menorzinhos, e esses das mãos e dos pés são os médios, tá? Então, os chakras dos pés, tá? Esses aqui. Vamos falar um pouquinho desses aqui. Eles estão localizados nas solas dos pés e a finalidade principal deles é descarregar o excesso energético que é gerado no nosso dia a dia. Também a função principal deles é absorver a energia da Terra, da Mãe Terra, a energia magnética da Terra. Então, ele descarrega o excesso de energia elétrica dos nossos campos energéticos e absorve a energia magnética da Terra. Para quê? Para fazer o equilíbrio nos nossos corpos, que é eletromagnético, né? Então, esses chakras, eles também fazem a pessoa se sentir enraizada e segura. Eles têm a relação com a Mãe Terra, como eu já falei, e eles têm ligação direta com o chakra básico. Então, o chakra básico, ele passa pelos chakras dos joelhos, que também são chakras importantes, e depois eles vão para o chakra dos pés. E através do chakra dos pés, o chakra básico também pode ser equilibrado, tá? Então, uma dica boa para equilibrar esses chakras, para descarregar energia elétrica em excesso e absorver energia magnética e assim ajudar a equilibrar o chakra básico, que faz com que a gente leve a nossa vida em frente, é caminhando descalço na natureza, na terra, na grama, na areia, correr na terra. Quando a gente corre, a gente bate o pé no chão, aí o excesso de energia vai ficando e a terra absorve e devolve a energia magnética. O chakra das mãos. Não falei, né? Na sola dos pés tem todos os chakras do nosso corpo, todos os 7 chakras. Então, a gente, equilibrando esses chakras pequenos aqui menores, a gente manda energia mais limpa e mais equilibrada também para os outros 7 chakras que estão na base, não estão na coluna. Assim também o chakra das mãos. Nas mãos também tem todos os chakras
que são aqueles 7 que estão na base, que estão na coluna. Chakras das mãos, apesar de eles serem secundários, eles são importantíssimos. Por quê? Porque através desses chakras, principalmente da palma das mãos, a pessoa ela faz o trabalho de energização, faz todos aqueles trabalhos de cura pelas mãos. Então a pessoa ela recebe a energia pelo coronário, a energia reiki, a energia prânica, Qigong, todas as energias entram pelo coronário e vão através das mãos para passar para o nosso cliente. Para energizar e equilibrar o nosso cliente. Terminando aqui, os traumas, corpos sutis e chakras ou centros energéticos. Então, nós vimos aqui o seguinte, a pessoa, ela... Esse desenho aqui, ele não é exatamente, fielmente o que eu vou falar, mas ele serve muito bem para essa explicação e foi o melhor que eu encontrei para poder explicar isso. Aqui seria o trauma que a pessoa recebe, ou fato traumático. Vamos supor que isso aqui é um fato traumático, tá? Isso aqui, energias externas, né? É energia intrusa, que vem junto com o fato traumático, acaba se alojando aqui. Aqui é o chakra, o plexo solar, vamos dizer assim, pode ser o umbilical, mas aqui está aparecendo o plexo solar, tá? Então, esse fato traumático, ele veio por aqui, se instalou nesse chakra, que é o plexo solar, entrou junto mais alguma energia intrusa aqui, porque isso pode acontecer. Aí bloqueou, não bloqueou totalmente, porque se algum chakra bloquear, a gente já está morto, né? Todos eles têm que estar funcionando, mesmo que precariamente. Então, bloqueou um pouco, ele está funcionando aqui mais subativo ou hiperativo, ou seja, tem um bloqueio aqui, um bloqueio energético, a energia não está fluindo desde aqui do chakra básico, né, e subindo por aqui, indo aqui até o coronário, né? Chegou aqui, o que acontece? A energia sobe pelos pés, vem pelo joelho, passa por aqui, que é o básico. Quando ela chega aqui, ela encontra um bloqueio, ela não flui direito. Aí ela vai para cá, muito precariamente, porque não passou tudo que tinha que passar aqui, o fluxo tá ruim, ela vai para cá. Aí daqui também vem energia, ela vem para cá, vem descendo pelos chakras, tal. Quando chega aqui nesse, que está o bloqueio, está instalado o trauma, fato traumático, trauma. O que aconteceu? A energia veio daqui, passou por esses chakras, chegou aqui, bloqueio. Aí ela vai passar precariamente para cá, chegou aqui no básico, e vai passar aqui, distribuindo aqui, né, nas duas pernas, os dois pés, precariamente. Então, esse fluxo que ele deve ir e vir aqui, ele não vai trabalhar direito. Chegou aqui, tem o bloqueio, que é o trauma. Então, está comprometida essa circulação energética desse indivíduo aqui. Acho que deu para entender bem legal. Aqui é um programa que eu utilizo para fazer a bioeletrografia ou photokiller, e aqui mostra como é que está o campo energético dessa pessoa ou aura, né? Aqui mostra cicatrizes da aura ou campo energético dessa pessoa. Então aqui a gente está vendo que está bem um buraco aqui está irregular, aqui tem um buraco, aqui está demais, outro buraco. Não está regular, né? Não está legal isso daqui. Só de olhar visualmente, sem entender nada, você já está vendo que, olha aqui isso, está tudo errado, era para estar bem alinhadinho, certinho, né? Aquela, ao lado direito, aqui à frente, ou costas, tanto faz, e aqui ao lado esquerdo. Olha esse buraco,
nesse chakra aqui, olha, dela, dessa pessoa. Como que tá isso no chakra dorsal dela? Então, a gente tá vendo aqui que tem várias cicatrizes aqui, vários traumas. Quer ver uma outra configuração disso? Olha os chakras dessa pessoa. Os chakras que estão aqui no corpo etérico dessa pessoa. Olha o chakra básico dela, como está desalinhado. Olha o umbilical, está desalinhado. O que está alinhado aqui é o plexo solar, bem alinhadinho. Olha o cardíaco dessa pessoa, como que está desalinhado. Está está subativado esse chakra aqui, ó. Subativado. Essa pessoa aqui, ela está longe de ter um amor incondicional. Muito longe. E aqui, como é que tá isso? O chakra laríngeo dela. Tá yang. Tá super ativado esse chakra laríngeo. Essa pessoa provavelmente é aquela que fala estridente, é aquela pessoa que fala demais, fala ardido, uma fala ansiosa, não deixa o outro falar, só ela que fala. Aqui tá o ágina ou frontal dessa pessoa. Tá super ativado, hiperativado também, tá? Essa pessoa é extremamente racional, não acredita em nada. Não sei como que ela esteve aqui fazendo terapia holística, porque olha como que essa pessoa só acredita no que a ciência já comprovou e olha lá, hein? Ela tem que comprovar com os próprios olhos, mais do que um São Tomé. E olha esse chakra dessa pessoa, o coronário. Está super ativado. Provavelmente essa pessoa andou tomando coisas, tá? Eu estou falando provavelmente, porque isso aqui é cliente, né, gente? Então, a gente não pode falar que é isso ou aquilo. Estou dando um exemplo. Provavelmente essa pessoa pode ter usado substâncias que não foram muito legais para ela e hiperativou esse chakra coronário dela. Por isso que ela está falando assim, ó, tão estridentemente e está tão longe assim de ter uma mente mais meditativa, encontrar mais o eu superior dela, tá? E olha uma outra representação. Aqui é o chakra plexo solar, nessa região, e o chakra básico. Está um pouco melhor aqui, mas olha essa parte de cima, onde está desalinhado. Está até torto aqui, olha. Isso aqui é para estar redondinho mais para cá. Está torto, virado para lá, para a direita, de tão superativado que está. Lembrando aqui, olha o chakra dela onde estava para a direita, né? Superativado. Então aqui, olha, são os desequilíbrios. Olha quanto buraco. Olha aqui o buraco. Olha isso aqui, ó. Tudo desalinhado. Então essas são as representações dos chakras.